Olá, povo abençoado, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu vou gravar um vídeo, talvez ele vai ser um pouco extenso, um pouco acima do normal, porque a palavra que está ecoando no meu coração é algo que a gente tem vivido assim nos últimos dias. A gente está vendo isso de perto. E aí, como Deus faz arder no nosso coração, eu preciso compartilhar com vocês. E a gente acaba vivenciando tudo isso que eu vou falar aqui em várias esferas da nossa vida. O livro de Provérbios, capítulo número 3, verso de número 3, diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. O tempo que nós estamos vivenciando é um tempo que as pessoas não querem praticar a lealdade. Lealdade e fidelidade, segundo a Bíblia, precisam andar juntos. E é uma coisa que tem faltado no ser humano hoje. A exemplo de relacionamento, um casal, quando não existe lealdade, esse casal só vive na prova, só vive no vento. Exemplo que eu vou dar aqui: o marido ou a esposa faz uma dívida sem conversar antes, sem alinhar, sem fazer conta, né? Sem calcular os seus ganhos, saber se pode ou não fazer uma dívida. Então, quando um dos dois entra por esse caminho sem a conversa, deslealdade. Quando o marido ele faz determinadas coisas sem fazer com que sua esposa participe das suas decisões. Quando a esposa pega cartão de crédito do marido e faz dívidas sem comunicar a ele, deslealdade. Quando alguém que trabalha empregado, ele precisa prestar conta na sua empresa, ele precisa dar satisfação, ele precisa vestir a camisa da empresa, representar a sua empresa. E ele, ao invés de fazer essas coisas, ele fala mal da sua empresa, ele critica a sua empresa, ele mancha a imagem da sua empresa. Deslealdade. Deslealdade. Quando nós entramos pelo caminho de ter o conhecimento da palavra, nós temos o conhecimento, a palavra foi pregada, a palavra foi anunciada, e nós não fazemos questão de praticar a palavra, deslealdade, estamos sendo desleais para com Deus. Quando nós somos membros de um ministério e nós não vestimos a camisa desse ministério, nós estamos sendo desleais a esse ministério. Um exemplo é a mesma coisa de um jogador do Flamengo. Ele joga no Flamengo, ele veste a camisa do Flamengo, mas ele está torcendo para o seu oponente fazer o gol. Ele está torcendo para o seu time, o oponente, ganhar aquele jogo. Deslealdade. E a deslealdade traz um estrago gigantesco para a pessoa que é desleal e para o convívio dela. Eu faço parte de um mesmo ministério há 20 anos. No ano de 2005, eu recebi Jesus na minha vida. Eu desci as águas neste ministério e eu permaneço neste ministério até hoje, servindo a este ministério.
Eu costumo falar como Josué, ele fala lá no capítulo 24, verso 15. Eu e a minha casa servimos e continuaremos a servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor não é você frequentar um culto. Servir ao Senhor não é quando você frequenta uma igreja, senta no banco, acaba o culto e vai embora e nada mais acontece. Você passa a ser um frequentador de culto. Mas é quando você coloca o ministério que você é membro, você coloca os ombros debaixo desse ministério. Você atua neste ministério. Você faz com que este ministério venha crescer. Você contribui para o crescimento desse ministério em todas as esferas. E muita gente tem falado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando na verdade não serve como a Bíblia ensina que deva servir. E há 20 anos eu sirvo ao meu ministério. Há 20 anos eu estou debaixo de autoridade pastoral. Há 20 anos eu estou debaixo de legalidade pastoral. Eu não dou um passo sem comunicar com o meu pastor. Eu não tomo nenhuma atitude sem antes pedir a orientação do meu pastor. Eu não vou fazer qualquer coisa que seja sem me aconselhar com o meu pastor. Porque eu procuro praticar lealdade ao meu pastor. Eu procuro praticar lealdade para com Deus. Eu procuro praticar lealdade para com o ministério. Eu jamais vou falar mal do meu ministério, eu jamais vou falar mal do meu pastor, eu jamais vou falar mal do evangelho, eu jamais vou falar mal de Deus. Porque quando somos desleais, nós falamos mal dos pastores. Quando somos desleais, falamos mal do ministério. Quando somos desleais, falamos mal de Deus. E às vezes achamos que estamos servindo a Deus, falando mal dele, falando mal do ministério e falando mal dos seus líderes. Então eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe aqui. Em um mundo em que várias pessoas estão sendo desleais, saia desse caminho, mude sua rota. Reconsidere as suas decisões, reconsidere as suas ideias, reconsidere o seu comportamento, reconsidere o que você tem a dizer, porque é um perigo muito grande para aqueles que são desleais. A deslealdade traz um dano gigantesco. A própria palavra deixa claro que quando somos leais, nós agradamos a Deus e nós convivemos bem com os seres humanos. Não seja desleal. Não seja desleal com os seus pais, não seja desleal com os seus irmãos, não seja desleal com o seu ministério, não seja desleal com os seus líderes, não seja desleal com os seus pastores, não seja desleal para com Deus. Procure entrar pelo caminho da lealdade. Deus se agrada da lealdade. Existem vários textos aqui que eu poderia citar, mas eu ia estender muito o vídeo. Numa outra ocasião eu posso falar de maneira mais minuciosa, mas eu estou falando palavras aqui que Deus gerou no meu coração. Entre pelo caminho da lealdade, porque a deslealdade é uma prática do adversário. A deslealdade é algo que é induzido pelo maligno. Deslealdade não faz parte do time que vai morar no céu. A deslealdade faz parte do time que vai ficar de fora da eternidade. Que Deus possa abençoar a sua vida entrando pelo caminho da lealdade. Que Deus possa abençoar a sua família. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Aciona lá o sininho. Curta, porque toda semana tem uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Deus te abençoe, em nome de Jesus.